Olá! Nessa aula vamos falar sobre o tabulador do Word. Você já viu que eu comentei em algumas das aulas anteriores sobre o recurso de tabulação, mas eu não expliquei ainda como é que ele trabalha. Abrindo o Word, vou abrir aqui um novo documento. Para que serve este tabulador, que é este símbolo que aparece aqui à esquerda da régua? Quando você vai digitar uma tabela de valores, normalmente você precisa separar as informações. Por exemplo, eu tenho lá um cadastro de produto, aí eu vou dar um monte de espaço, valor da venda, unidade da venda, unidade da venda e data da compra. Por exemplo, produto vai ser um pendrive, aí eu vou dar um barrinho de espaço, valor da venda vai ser de R$ 55, unidade de venda vai ser peça, e a data de compra, por exemplo, da última compra desse produto foi no dia 1º de outubro de 2015. Quando você der um Enter e tentar digitar outro produto, vamos lá, DVD. Se você digitar barras de espaço, vai ser muito difícil chegar na mesma proporção ou manter o mesmo alinhamento dos produtos. Por exemplo, R$ 10, unidade peça, data da última compra, dia 1º de agosto de 2015. Se você perceber, esses itens não ficam alinhados. É muito ruim você trabalhar com uma lista de produtos dessa forma. Se você ainda aplicar formatação, tentar colocar negritos, itálicos, você vai ver que ainda assim essa desproporção vai aumentar. Para facilitar isso, nós temos no Word o tabulador. O tabulador ele vem desde as máquinas de escrever. Com certeza, se você já trabalhou com máquina de escrever, sabe que era possível tabular campos específicos para que o carro da máquina parasse numa determinada posição. Essa é a função do tabulador no Word também. Para fazer a tabela, você deve ter primeiro em mente o que você precisa saber, o que você precisa escrever, o que você quer escrever, para depois fazer a formatação passo a passo do tabulador. O tabulador que está sendo exibido aqui é aquele que vai ser inserido quando você der um clique sobre a régua do seu Word, está vendo? Ele inseriu esse tabulador aqui nessa posição. Se eu clicar um pouquinho mais à frente, eu vou inserir outro tabulador e assim por diante. Esses tabuladores podem ser movidos. Se você parar o mouse sobre ele e arrastar para a direita, vai conseguir arrastar para a direita ou para a esquerda. Para tirar um tabulador da régua, você segura o botão esquerdo apertado e arrasta para dentro do documento ou para fora. Eles vão ser removidos. Os tabuladores podem ser alterados quando você clica uma vez com o botão esquerdo. Esse tabulador aqui é chamado de centralizado. Este tabulador é chamado de direito. Este aqui é o separador ou tabulador de casas decimais. E ainda há outros tabuladores. Conforme você vai clicando, você vai vendo todos eles. Por padrão, o Word traz esse tabulador esquerdo, que limita a entrada do texto a partir dele somente para a direita. Você vai entender disso já na prática. Vamos fazer a mesma tabela que fizemos anteriormente? Então vamos lá. Produto, descrição. Esse vai ser o meu primeiro campo. Ao invés de pressionar as barrinhas de espaço, você deve ter uma ideia mais ou menos de qual o tamanho que esses campos vão ter quando você for digitar a sua tabela. Digamos que o maior produto eu quero que chegue até 5 centímetros. Com o tabulador esquerdo selecionado, nós vamos ir aqui na posição de 5 centímetros e vou dar apenas um clique. O tabulador foi inserido. Mas, se você perceber, nada mudou no seu documento. Para que você possa agora digitar o segundo campo da sua tabela, que seria o valor da venda, nós não vamos pressionar as barrinhas de espaço. Nós vamos pressionar a tecla Tab, aquela tecla que está do lado esquerdo da letra Q do seu teclado. A tecla Tab vai colocar um espaçamento fixo na sua tabela, não importando o tamanho do texto que está digitado nela. Se ligarmos o botão Exibir e Ocultar, você vai ver que foi inserido aqui um tabulador, parando exatamente no alinhamento do meu tabulador principal da régua, perceberam? Se eu desligar isto aqui, nós temos um espaçamento fixo. O segundo campo, então, vai ser preço da venda. Esse tabulador eu gostaria de orientar, de fazer o alinhamento dele pelas casas decimais. Nós vamos trocar o tabulador. Isso é importante também, você deve trocar o tabulador antes de inseri-lo na régua. Com o tabulador selecionado, o decimal, eu não preciso clicar nele, veja só, eu só preciso deixá-lo aqui visível. Eu só vou clicar novamente na régua, aqui na posição 6,75, vou dar um clique, para inserir esse tabulador nessa posição. Você vai entender o porquê já já. Agora, o que eu preciso fazer?
eu preciso colocar o próximo tabulador, que vai ser aqui, nessa minha tabela. Deixa eu colocar aqui esse tabulador mais próximo, perfeito. Se você der a tecla Tab, vai ver que o salto vai ser bem pequenininho. Ele está esperando, então, que eu arraste esse tabulador, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixá-lo aqui mesmo. E vou colocar... Opa, acabei removendo ele sem querer. Eu vou deixá-lo aqui, nessa posição, e vamos colocar um outro tabulador aqui na posição de 10 centímetros, que vai ser o tabulador esquerdo novamente. Vou selecionar o esquerdo. Pronto. E vou clicar aqui na posição de 10 centímetros. Pressionando a tecla Tab, nós vamos chamar esse tabulador, esse campo, na verdade, de quantidade. Por último, eu vou colocar aqui a data da aquisição no final. Só que nós vamos usar o tabulador direito. Com o tabulador direito selecionado, eu vou clicar aqui na posição mais ou menos de 14,5 centímetros. Eu já tenho os 4 tabuladores. Vou pressionar a tecla Tab e vou colocar aqui o quê? Data da última compra. Se você notou, os campos estão praticamente já na posição. Quando você dá um Enter no final de um parágrafo que tem tabuladores, esses tabuladores são copiados para a nova posição aqui embaixo. Então, esse novo parágrafo não precisa ser reconfigurado. Você não precisa inserir novamente os tabuladores. Você pode simplesmente utilizá-los. Vamos colocar aqui, a descrição do primeiro produto vai ser um pendrive de 32 GB. Para que você possa chegar nesse campo com tabulação, você pode digitar a tecla Tab. Preço da venda. Esse preço da venda aqui não ficou legal, vou removê-lo, veja só. E vou removê-lo aqui em cima também. Houve uma pequena confusão, mas eu vou trazer esse separador decimal um pouquinho para cá e esse tabulador para cá. Tem uma tecla Tab a mais aqui no nosso tabulador. Perfeito, agora sim. Quando eu terminar de digitar o produto e pressionar a tecla Tab, ele vai vir aqui debaixo dessa minha lista. Não está legal também. Ah, porque aqui trocou. Vou colocar aqui no 8 centímetros e aqui em 8 centímetros também. Quando digitar o preço da venda do pendrive, veja só, R$ 88,00. Esse separador da casa decimal, então, vai separar a informação das casas decimais para o lado direito, enquanto os valores inteiros para o lado esquerdo. Vou ajustar arrastando um pouquinho para a direita e eu tenho, então, exatamente aqui no final do título de preço de venda. Quando eu pressionar a tecla Tab para a quantidade, digamos que eu vou colocar aqui 12 unidades. Vamos ajustar o alinhamento do campo também. Vou colocar aqui. E a data da última compra, vou pressionar a tecla Tab. O cursor veio para o final da linha. Neste final da linha, ele encontra um tabulador direito. Tudo que eu digitar vai ser inserido à esquerda. O texto não extrapola essa distância. Então, eu vou colocar aqui que a data da última compra foi no dia 1º de outubro de 2015. Perceba que o texto foi lançado junto da sequência. Pressionando a tecla Enter, eu vou escrever então aqui agora pendrive de 16 GB, marca XYZ. Note que ele não interfere com o meu campo. Ao pressionar a tecla Tab, ele vai para o campo de preço e eu vou colocar o preço dele aqui de venda de R$ 41,00. Tab, quantidade, digamos que eu vendi uma unidade. Tab, data da última compra desse produto no meu estoque foi do dia 1º de 8 de 2015. Pressionando Enter, eu vou continuar fazendo o cadastro. Eu vou colocar aqui pacote de sulfite que vem com 10 caixas. Ou melhor, caixa de sulfite que vem com 10 pacotes. Preço da venda vai ser de quanto? Vamos colocar aqui que esse preço de venda vai ser de R$ 199,00. Assim que eu coloco a vírgula, ele vai alinhar pela mesma vírgula dos anteriores, deixando o alinhamento preciso. Vou pressionar a tecla Tab, a quantidade, digamos que eu vendi, foram 2 caixas, e a data da última compra disso foi no dia 1º de fevereiro de 2015. Basicamente, essa é a fórmula que você deve utilizar para criar tabelas usando os tabuladores. O Word, por ser um editor de texto poderoso, possui uma forma melhor de criar tabelas, que chama-se inclusive tabela o recurso. Mas nós vamos falar disso muito para frente, lá no módulo intermediário ou avançado do curso de Word. Por enquanto, o tabulador vai permitir a você criar essas tabelas de digitação. Mas o tabulador tem algumas opções, algo que você pode configurar. Vou selecionar esses itens, veja só, vou copiar aqui na parte de baixo, porque além dessas marcações, desses tabuladores, você pode preencher esses espaços em branco que existem entre os produtos, as quantidades e os valores,
com aqueles tracinhos, com os pontinhos, com recursos que você normalmente teria que fazer utilizando o teclado, digitando os pontinhos, mas isso é muito trabalhoso. Para fazer isso, você vai selecionar apenas as linhas dos produtos e você vai dar um duplo clique em qualquer um dos tabuladores. Veja só, vou dar 2 cliques nesse tabulador decimal. A janela de tabulação vai ser exibida. Nessa janela, nós temos o tabulador aqui colocado aos 7,5 cm, nós temos um tabulador colocado aos 10 cm e temos um tabulador colocado aos 14,5 cm. Quando eu clico no tabulador de 7,5 cm, veja que o alinhamento dele é decimal, e é realmente o tabulador decimal que eu coloquei aqui. O preenchimento dele vai ser esses pontinhos aqui. Ou seja, eu quero que desse tabulador até o próximo seja preenchido com os pontos. Cuidado! Se você pressionar o botão OK, nada vai acontecer. Mas, se você pressionar o botão Definir, você vai realmente definir que esses pontinhos serão atribuídos ao tabulador. Se pressionar o botão OK, você já vai ver aqui na sua tabela esses pontos sendo criados. Se nós selecionarmos os nossos produtos e arrastarmos o tabulador, por exemplo, para a esquerda, você vai ver que os pontos eles são desenhados proporcionalmente ao espaço de onde está a informação. Clicando 2 vezes sobre o tabulador, vou definir agora que esse tabulador de 10 cm também vai ter os tracinhos e vou definir que esse de 14,5 cm, que é da última compra, vai ter o hífen, apenas para mostrar essa diferenciação. Clico em Definir e clico em OK. Se você observar agora a sua tabela, vai ver que entre os campos existem as linhas para facilitar a leitura. Se você não gostou dessa mudança, dessa atribuição de mais de um tipo, eu posso mudar isso também, selecionando novamente as linhas, clicando 2 vezes no tabulador, e aí eu venho aqui no meu tabulador de 15,5 cm, que está como este, por esse dos pontos novamente. Definindo o meu tabulador e pressionando OK, ele volta ao formato padrão. Os tabuladores, então, são úteis para que você possa criar essa formatação, esse alinhamento correto. Se nós mandássemos imprimir essa tabela, com certeza os campos sairiam bem alinhados. Outra característica importante dos tabuladores para que você possa saber. Se você selecionar linhas, digamos eu vou mudar aqui a característica de um tabulador, vou trocar a posição dele aqui e aqui. Se você notar, esses tabuladores eles estão bem visíveis aqui na tela. Quando você seleciona linhas com tabuladores diferentes, o Word ele vai ocultar parcialmente esses tabuladores, deixando-os cinza. Ele não consegue mostrar que existem todos na mesma posição, por isso ele coloca nesse tom mais claro. Se você quer acertar todos os tabuladores de uma única vez, você pode clicar ainda nesse tabulador cinza e arrastá-lo, e todas as linhas serão formatadas. Como eu removi esse tabulador, ele bagunçou a minha tabela, vou inserir o outro aqui, e você vai ver que imediatamente ela vai entrar em posição. Outro detalhe que nós não vamos conseguir é ajustar os pontos aqui, porque ele está numa nova medida. Eu precisaria redefinir o símbolo que vai aparecer aqui no tabulador para conseguir fazer a formatação. Ah lá, se ele está na mesma posição que foi definida anteriormente, ele aparece. Se não está, ele desaparece. Vamos deixar então aqui nessa posição, e se nós selecionarmos conjuntos de linhas que têm os mesmos tabuladores, você vai ver que eles aparecem de forma correta. Os tabuladores são importantes para facilitar a digitação de tabelas. Se você é um advogado, por exemplo, está preenchendo listas, honorários advocatícios, cálculos de rescisão, o ideal é que você faça então essa distribuição de forma correta para que na hora de impressão você não perca essa informação. Esse documento aqui está sendo salvo, eu vou salvar na pastinha do nosso treinamento e você vai poder fazer o download depois desse material. Vou colocar aqui, preciso criar uma pastinha nova na verdade, que essa aula do Word ainda não tem. Aula 24, tabuladores. Aula 24, tabuladores. Muito bem, vou salvar aqui como tabuladores e você poderá fazer o download desse material para estudar. Espero que tenha gostado desse recurso, ele é bem interessante. Na próxima aula nós vamos falar sobre configurações de página do Word. Até lá!